Olá, meus amores! Muito boa noite, boa tarde, não importa a hora que você esteja ouvindo ou vendo este vídeo. Hoje eu tô gravando aqui num local atípico, com uma baguncinha aqui atrás, mas já são tipo 10 da noite, mas eu não queria deixar de gravar essa resenha para conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa última leitura de janeiro do clube, que foi O Apanhador no Campo de Centeio. Então me desculpem aí se eu estou num ângulo diferente, numa posição tão boa assim, porque são 10 da noite e foi a hora que deu pra gravar, porque, gente, fez uma obra hoje aqui. Uma obra. E foi isso que deu. Então vambora, pega a vinheta e vamos lá. Hoje nós vamos mergulhar na narrativa de O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Uma obra-prima que marcou profundamente a literatura americana do século XX. Um livro que foi escrito no período pós-guerra. Ele foi publicado especificamente em 1951, num período de extrema transição e instabilidade econômica, social e política nos Estados Unidos. Era um período de muitas mudanças, de muitas incertezas e de um certo despertar cultural também no povo. Quando a gente pensa nos Estados Unidos nessa época e o porquê que esse livro é tão relevante até hoje, a gente tem que pensar que em 1951 a juventude também estava passando por um processo de descoberta do seu poder, de não aceitar algumas coisas que estavam acontecendo antes. Então esse livro caiu em solo fértil e imediatamente virou símbolo para muitos jovens. O Apanhador no Campo de Centeio se tornou como se fosse uma espécie de ícone para a juventude rebelde e também um ícone para a contracultura. Por causa dessa linguagem bem abusiva, bem grosseira que a gente tem no Apanhador no Campo de Centeio, ele é censurado e proibido em diversos colégios dos Estados Unidos. Pela temática abordada de um adolescente rebelde, pelo tema difícil também de suicídio e depressão que tem envolvido aqui. Então esse livro realmente é proibido entre alguns jovens, o que na realidade causou mais interesse ainda pela leitura dele. Gente, e não dá pra falar de O Apanhador no Campo de Centeio sem falar também do autor, que é esse carinha aqui, e de toda a excentricidade que existe ao redor dele. Na realidade, J.D. Salinger, ele foi pro fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial e grandes trechos desse livro foram escritos no fronte e durante a Segunda Guerra. Muitas pessoas, em muitos lugares você encontra falando, né, que inclusive o Apanhador no Campo de Centeio tinha alguns trechos escritos naquele papel de pão, porque ele estava ali naquele limite, às vezes esperando ou observando a tropa inimiga, e ele escrevia a história do Holden ali, né? Então, talvez esse livro também tenha um quê de autobiográfico do autor. Afinal de contas, o autor também tinha suas instabilidades pessoais, suas questões com a sociedade e talvez também um pouquinho de medo de amadurecer. O fato é que esse livro tem sido fonte de diversos estudos com abordagens psicanalíticas, com abordagens sociais, inclusive abordagens religiosas. Mas tá, calma lá, Ana, vamos falar desse livro, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Nesse livro a gente vai acompanhar a história de Holden Caulfield. Ele tem apenas 16 anos. Ele está estudando em uma escola particular e logo no início do livro a gente descobre que ele foi expulso do colégio, mas não pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira, pela quarta vez consecutiva. Ele está fazendo apenas 4 disciplinas na faculdade e só aprovou em uma, que foi inglês. As outras 3 ele reprovou com uma nota baixíssima, o que só mostra para os professores que ele tem tipo zero interesse, ele nem se esforça para tentar conseguir o mínimo de nota necessário para passar de ano. Então ele vai receber essa notícia, vai ficar um pouco preocupado com a reação dos pais, mas vai decidir que ele não quer mais saber disso. Sabe? Que ele não quer mais saber mais de colégio, ele não quer ficar mudando de colégio em colégio, ele acha isso tudo uma palhaçada, ninguém vai obrigar ele a fazer o que ele não quer. Então ele vai aproveitar esses 4 dias de delay que vai acontecer ali entre a comunicação da escola e os pais dessa expulsão e vai rapar fora do colégio sem ninguém perceber. Porque nesses 4 dias ali, mais ou menos nesse intervalo,
Os pais deles não sabem ainda que ele foi expulso e imagina que ele está no colégio. E o colégio, já sabendo que ele está expulso, imagina que ele foi embora justamente por causa da expulsão. Não teria motivo para ele continuar no colégio. Então esse desentendido que acontece aqui, ele arruma as malas dele e rapa fora para Nova York. Mas antes disso, antes dele ter todo esse problema e decidir fugir, a gente já sente essa personalidade meio controversa dele, né? A dificuldade que ele tem de se relacionar com alguns amigos, como ele acha que todos os relacionamentos que ele tem são muito superficiais e que não vale a pena, como ele faz comparações entre os colegas. Ele tem, por exemplo, um colega estilo popularzinho, com lábia para encantar mulheres, e um outro amigo que é o extremo oposto. E ele fica ali envolvido naquele mundo, tentando entender um pouquinho de cada um, até que este amigo popular dele acaba chamando uma antiga casinho dele, a Jane, para sair, e ele surta com esse amigo, pensando que talvez ele tenha desrespeitado a amiga dele, né? Então eles brigam e é o estopim que faltava para ele rapar fora e fugir então para Nova York. E lá em Nova York, gente, ele vai viver coisas que não são para 16 anos, né? Ele vai ficar num hotel chinfrim, vai frequentar bares de prostitutas, vai chamar uma prostituta pro quarto, vai frequentar muitos lugares estranhos, vai andar de táxi sozinho. Então vai ser uma vida completamente desregrada nos piores lugares que ele podia estar. Durante toda essa jornada, ele vai encontrar com alguns amigos, vai dar de cara com alguns personagens, mas a grande questão do Holden é que ele não se relaciona muito bem com ninguém. Todos os relacionamentos, que as pessoas que se aproximam dele ou que eles têm algum contato, ele considera as pessoas fajutas, sem importância, fúteis. Ele não tem nenhum interesse espetacular, ele não gosta de ir ao cinema, ele não gosta de atores, ele não gosta de nada encenado, apesar de ler bastante e ser muito inteligente. O fato dele não ir bem no colégio não tem nenhuma relação com a inteligência dele, afinal de contas ele é um adolescente extremamente sensível, e como a gente já fica sabendo logo no início do livro, não é um spoiler, acabou de perder um irmão. E talvez o processo de luto ainda não tenha se consolidado muito bem nele. O livro vai abordar temas como alienação, dificuldade de transição da vida adulta da vida infantil para a vida adulta, e muito se fala sobre perda da inocência. Afinal de contas, o Holden, esse adolescente de 16 anos que não quer crescer, não quer se tornar adulto, porque para ele todos os adultos são fajutos, não consegue se relacionar muito bem com ninguém, apenas considera, ama de verdade e se relaciona de forma incondicional com a sua irmãzinha mais nova. Salinger vai fazer uma crítica mordaz à artificialidade do mundo. Holden está constantemente em busca de sinceridade em um mundo completamente desprovido disso. O fato é que o personagem do Holden, ele é muito bem construído pelo Salinger, né? A gente consegue perceber que o autor demorou anos construindo a personalidade desse adolescente. Mesmo que uma grande parte disso tenha sido feito durante a Segunda Guerra Mundial. Salinger também era bastante conhecido por ser um escritor muito meticuloso, muito cuidadoso com a sua escrita. E o que é mais interessante nesse livro é que vai trazer a linguagem de um adolescente de 16 anos, o que talvez gere um pouco de estranheza e um pouco de dificuldade no início da leitura. Olha este primeiro parágrafo. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci. E como que foi a porcaria da minha infância. E o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa merda toda meio David Copperfield. Mas eu não estou afim de entrar nessa. Se você quer saber a verdade. Para começo de conversa, isso tudo me enche o saco. E depois os meus pais iam ter 2 hemorragias cada um, se eu contasse algum negócio mais pessoal deles. Eles são pra lá de sensíveis com essas coisas, especialmente o meu pai. Eles são bacanas e tal. Eu não estou dizendo que não, mas também são sensíveis, que é o diabo. Além de tudo, eu não vou te contar a droga toda da minha autobiografia, nem nada assim. Só vou te contar essa coisa demente que me aconteceu lá perto do Natal, no ano passado, logo antes de eu ficar na pior e ter que vir pra cá, pra relaxar um tiquinho. É isso, né, gente? É uma linguagem que traz a essência do adolescente. Ele consegue colocar a rebeldia da juventude do Holden
no livro. E o mais legal é que como a gente leu isso com o clube, então se você quiser se tornar um assinante do clube por apenas R$30 por mês ou R$150 o semestre, você vai ter acesso a isso e todos os conteúdos extras que a gente já leu com o clube e tudo que você puder imaginar que tá lá na plataforma por essa pequenino valor aí. É só você procurar os links aqui embaixo, tá? Você não vai se arrepender. Continuando. No nosso encontro do clube, a gente comentou bastante sobre o Holden, e o legal é que o Holden dividiu opiniões, né? Algumas pessoas gostaram muito do Holden, se identificaram com todo esse processo de luto, essa busca de identidade, essa proteção da inocência. E algumas outras acharam ele um chato. Porque ele fala, fica julgando todo mundo como se fosse um egocêntrico. E é legal, assim, saber como que cada um visualizou aquela história. O fato é que O Apanhador no Campo de Centeio é um livro importantíssimo, porque ele influenciou gerações, né? Inclusive, tem um babado forte aí, né? Porque o cara que assassinou John Lennon O Apanhador no Campo de Centeio era o livro favorito dele, e ele estava com o Apanhador no Campo de Centeio no momento que ele foi preso. Então, tem muita coisa envolvida na história desse livro, né? É uma análise profunda do amadurecimento da vida adulta. Na época que o Salinger escreveu esse livro, ele foi um desafio para o autor, né? Já que quando ele tentou divulgar numa editora, publicar, a mulher pediu da editora, né, que fizesse cortes, não queriam publicar ele completo, e o Salinger se recusava a cortar partes do livro. Até que em 1951, após várias revisões e várias negociações, esse livro foi finalmente publicado. Após a publicação e o sucesso do livro, o autor foi se tornando cada vez mais recluso, cada vez mais introspectivo e acabou se isolando. Ele não dava entrevistas, ele não gostava de aparecer na televisão, ele realmente viveu de uma forma muito reclusa enquanto viveu. Depois de O Apanhador no Campo de Centeio, ele ainda escreveu algumas coisas, mas publicou realmente muito pouco, né? Ele teve estresse pós-traumático depois da Segunda Guerra, então aconteceram várias coisas que justificavam ele se isolar ali depois de tudo que ele viveu, né? Um outro ponto interessante é que vocês não vão achar O Apanhador no Campo de Centeio em nenhuma outra forma de arte que não seja a literatura, não seja o livro original. O autor nunca vendeu os direitos do seu livro para o cinema. Ele não gostava de cinema, ele achava que qualquer interpretação que se fizesse dessa obra seria infinitamente inferior a tudo que ela carrega. Então esse livro nunca virou filme. Inclusive tem uma crítica que é feita pelo Holden ao cinema aqui, que a gente sabe lá no fundo, obviamente, que veio do Salinger, já que ele não gosta do cinema, né? E outra coisa interessante é que fizeram um livro, na realidade, que se chama... não lembro, tem um filme, eu vou deixar o nome anotado aqui, que não é um filme com a história de O Apanhador no Campo de Centeio, tá? Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Salinger durante o processo de escrita desse livro. Então não vai falar, obviamente, de O Apanhador no Campo de Centeio, mas não sobre a narrativa em si, porque provavelmente esse livro só vai virar filme quando ele entrar em domínio público. Se você me perguntar, Ana, e sobre o que é esse livro? Esse livro, na realidade, é um símbolo da complexa transição da infância para a idade adulta. E também sobre a perda da inocência que essa transição traz. Bom, e conforme a gente vai chegando ao final desse vídeo, sobre esse livro bem controverso, mas cheio de significado, a gente não pode deixar de comentar sobre os temas principais do que você vai encontrar aqui. A alienação, a luta pela preservação da inocência e a busca pela própria identidade. São esses os 3 temas principais desse livro. Ler O Apanhador no Campo de Centeio, não importa a sua idade, é embarcar talvez em uma jornada de autodescoberta. Afinal de contas, você já foi adolescente ou você ainda é adolescente e você já passou por esse processo de rebeldia onde a gente tem que amadurecer, mesmo que seja na marra. Esse livro vai te fazer confrontar todas as inquietudes que talvez você já tenha passado algum dia da sua vida. É isso, gente. Bom,
Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito, né, na divulgação dos meus vídeos e que eu consiga crescer cada vez mais. Caso você tenha alguma ideia, alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários também. Se você leu esse livro com a gente ou se você leu esse livro individualmente, me conta o que você achou, eu quero saber, tá? Mas se você quiser comprar, o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando pelos meus links, você me ajuda bastante a desenvolver e conseguir investir um pouco mais no canal. E é isso, gente. E se vocês acharem que na minha resenha está faltando ainda alguma coisa relacionada a contexto histórico, ou se vocês gostam que a gente faça análises com spoilers, algo mais assim, deixa aqui nos comentários que a gente vai só evoluindo esses vídeos. É isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!